a gente falou do dólar, a gente falou do mundo e ata do Copom. Não teve nenhuma grande surpresa, né? Mas o nosso CEO destacou aqui, o Vitor, uma frase da ata que eu vou jogar aqui para você me ajudar a entender. O BC afirmou também que há sinais incipientes, entre aspas, de moderação no ritmo de crescimento da atividade econômica e reforçou que a economia precisa desacelerar para a inflação voltar à meta. E aí eu concluo, e para poder voltar a baixar juros ou parar de crescer. Como é que você está enxergando essa questão do crescimento da atividade econômica e para onde a gente está indo? O que pode ser feito para desacelerar a atividade econômica sem que isso seja percebido pela população como uma piora? Dá para fazer isso? A questão do percebido é difícil porque é muito mais política e comunicação do que propriamente economia, né? Até do ponto de vista técnico. Mas eu vou voltar para aquele exemplo da caneca com a água que eu falei. Né? Quando a gente está falando de desacelerar a atividade econômica, porque está vindo muita inflação, significa o quê? A caneca sendo a capacidade da economia de entregar bens e serviços. E aí o que acontece? A gente enche de água e às vezes ela esborra, gerando inflação. Ou seja, a sociedade e o governo, porque o governo é um grande, né, movimentador de dinheiro na economia, está demandando muito bem serviço, por N motivos, e mais do que a capacidade da economia consegue entregar. Uhum. E na economia fechada, vale dizer, essa pressão é mais alta, porque você não consegue comprar de fora barato, por exemplo, para dar conta de entregar bens e serviços do tanto que estão demandando. Então, o instrumento do Banco Central é aumentar a taxa de juros para desacelerar a economia, ou seja, fazer todo mundo, não, gente, vamos ser mais contido nos gastos, vamos dar uma economizada, vamos dar uma segurada aí. A questão é que o governo é que está com a bola na mão, né? Os economistas da área fiscal estão todos dizendo, olha, as pessoas não estão, né, o mercado, né, que são pessoas, no final das contas, são instituições e pessoas, não acreditam que o governo vai dar conta de controlar o crescimento da dívida, não é só tipo, começar a economizar e tudo, é simplesmente que a trajetória da dívida está explosiva e isso gera também uma inflação inflacionária. Como eu falei, o governo é um grande player demandando bens e serviços da economia. Então, o que o governo poderia fazer de modo a não prejudicar a população e evitar uma subida de juros ainda maior é cortar gastos que são ineficientes ou revisar melhor a alocação de recursos da economia. Lembra de vários subsídios que eu falei e falo aqui direto, que vários deles não funcionaram, indústria naval, indústria automobilística e vários outros? É um dos caminhos. Uhum. Super salários não é um volume super grande, mas é relevante também. Claro, tem que negociar ali com o judiciário, é difícil. Mas existem caminhos aí para a gente não tirar de quem mais precisa e muito pelo contrário, né? Fazer um uso mais eficiente do dinheiro que no final das contas de todos nós, né? A gente que está bancando essa brincadeira. E na tua opinião, você enxerga algum outro jeito de melhorar a coisa da inflação, principalmente do preço dos alimentos, que a gente sabe que é o que pega mais na vida prática das pessoas e na percepção mesmo de política, né? De se um governo vai bem ou vai mal. Justamente porque afeta a vida prática, exato, a pessoa passa a associar isso a uma condição política toda errada, enfim, e a regular o quanto está disposto a votar ou não na continuidade de um governo. Você falou da abertura comercial como uma alternativa, então, deixar entrar alimentos de outros países. A gente deixa um pouquinho, mas eu acho que é muito pouco. O agro, né, brasileiro realmente é muito forte. E, de fato, a gente produz. Não à toa saiu esse balão de ensaio do governo. Olha, a gente está pensando em diminuir tarifa de importação de produtos. Isso. Alimentícios. A frente parlamentar já falou nada disso. Ou seja, alguém tá com medo aí dessa abertura. Mas olha, existem outros no curto prazo é muito difícil, porque a maior parte dos instrumentos que você poderia pensar que são, aspas, intuitivos, eles também são inflacionários. Que vamos dizer, vamos dar mais dinheiro para as pessoas comprarem alimentos. Vale alimento. Gera inflação, você está jogando mais dinheiro na economia para as pessoas comprarem mais alimentos. Né? E você não está, como é que eu posso dizer, mexendo na oferta de alimentos. Né? Uhum. E as outras medidas, por se tratarem de alimentos, são mais de médio prazo, que é ver se tem algum gargalo, às vezes, por exemplo, logística, tá tendo desperdício, tá tendo algum problema climático, o que a gente pode fazer? Claro que o setor agro é muito preocupado com isso e quer vender mais, eles não querem de jeito nenhum fazer menos produção para elevar preço, eles querem ser competitivos. É uma coisa que pode ser feita, mas não vai ressurtir efeito mês que vem. Uhum. Já tarifa é uma coisa que pode surtir um efeito um pouco mais imediato. Então, realmente, não tem mágica. Como eu sempre falo, trabalhar dá trabalho.
Então, você tá botando na cadeira, ver se tá tendo desperdício no transporte, conversar com o pessoal dos supermercados e ver o que dá pra fazer. Tinha uma discussão que o pessoal não gosta muito, mas que ela, pelo menos a discussão é possível de ser feita, que é uma discussão sobre qual é o melhor método de data de validade, se é a brasileira, se é a americana, se é, sei lá, a europeia, para entender se a gente está desperdiçando alimento com medo de um alimento não estar propício para consumo, mas na verdade ele está, é só uma questão conservadora ali para você não se contaminar. Eu fiz até um artigo sobre isso na Folha, mas só me xingaram lá, falaram, olha, ele tá querendo que eu coma comida estragada. Eu falei, não, calma, gente, não é isso. Existe uma política pública, existe uma regulação, né? A gente pode escolher, a gente pode discutir se uma regulação ela é adequada, tá gerando... Não, ela tá protegendo o consumidor, ótimo, mantém do jeito que tá. Ou então, não, olha, na verdade tá aumentando o desperdício de alimento, porque tem alimento que tá vencido, sei lá, por 2 dias, mas na verdade ele ainda tá próprio pro consumo. Eu fiz reportagem disso mais de 20 anos atrás. Pra você ver. Em que volta, né? Tinha uma discussão real e que os grandes supermercadistas explicavam que a maioria dos alimentos tinham mais de 1 mês ainda de vida, mas que tinha essa precaução, enfim. Porque a regra do país é essa, então a gente segue a regra. E que já estavam tentando discutir um pouco isso. E discutir a regra é legítimo, embora o governo saiu que o governo ia discutir isso esse ano. Quando foi no governo Bolsonaro, que teve um problema na pandemia, a Gleisi Hoffmann meteu estão querendo dar comida estragada. Mas você vê que essa retórica da comida estragada, para discutir uma política pública, tecnicamente, ela é ruim, porque a gente evita de melhorar uma coisa que pode, no limite, evitar desperdício alimentar e, quem sabe, até baratear a comida. De novo, não é panaceia. Exato. Se a ciência disser que dá, por que não, né? Exato. Porque se existe mais de uma forma, né, e agentes reguladores no mundo todo discutem essas formas, por que não discutir, né? Então, não é panaceia, não é bala de prata, nada é em política. Se alguém disser pra você que tem uma solução simples pra alguma coisa, desconfie. Mas eu acho que é uma coisa que pode ser discutida, assim, que deveria, né? Mas eu acho que depois da maneira como o governo anunciou a possibilidade, do jeito que as pessoas reagiram, eu acho que esse barco passou. Quem sabe daqui a 20 anos, né, Flávia? De 20 em 20, né? Meu Deus do céu.